Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês este assunto que nós vamos comemorar no próximo domingo, dia 23 de maio de 2021, que é a festa de Pentecostes. Então, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, Pentecostes significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre todas aquelas pessoas que estavam num convívio mais próximo de Jesus ou Cristo. Essa festa de Pentecostes, ela ocorre sempre 50 dias depois do domingo de Páscoa, tá? Então ela não é uma data fixa, ela é uma data móvel e ela é movida exatamente a partir do domingo de Páscoa. 50 dias depois do domingo de Páscoa, nós temos este evento que nós chamamos de Festa de Pentecostes ou então Festa da Descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu nesse evento, né? Por que esse evento é tão importante e por que nós devemos nos preparar antecipadamente para podermos receber as bênçãos deste evento? A festa de Pentecostes significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e essa descida do Espírito Santo conferiu a eles um estado elevado de consciência, tá? Então é nesse ponto que nós podemos nos abrir e estarmos receptivos para poder ancorar essas bênçãos de Pentecostes. Eu gosto muito de trazer eventos para vocês e mostrar para vocês o poder da egrégora formada por esses eventos, porque essas egrégoras são muito potentes e quando a gente está disposto e aberto para esses eventos, nós recebemos muitas bênçãos, mais bênçãos ainda do que se nós não soubéssemos da egrégora que já está formada por questão destas situações que ocorrem. Então, o que aconteceu nesse domingo de Pentecostes, né, lá na época de Jesus? Jesus ressuscitou no momento em que nós conhecemos como domingo de Páscoa, tá? Ele ressuscitou e nessa ressurreição ele ascensionou, tá? A consciência dele expandiu, ele se tornou uno com a sua própria divina presença eu sou e com Deus Criador. É isso que acontece com todas as pessoas que alcançam o estado ascensional e alcançam a consciência crística, tá? Como eu falei para vocês em aulas passadas, todo ser humano encarnado na Terra tem a possibilidade de se tornar um Cristo, porque o Cristo é um estado de consciência. Então, para isso, a gente precisa se preparar para poder ampliar nosso estado de consciência. Então, nesse momento, quando Jesus ressuscitou, 50 dias após esse evento, ele estava reunido com os seus apóstolos, os mais próximos, né, com sua mãe Maria, né, e outras pessoas assim muito próximas a ele, e ele elevou a consciência de todos aqueles que estavam naquele momento para o mesmo nível em que ele estava, que é um nível de quinta dimensão, tá? Nesse momento, ele invocou pela presença do Pai, representado na figura do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, nosso Deus Criador. Filho, representado na figura de Jesus ou Cristo. E Espírito Santo, a terceira pessoa, né, da Santíssima Trindade, que nos confere um estado elevado de consciência e vários dons que nós podemos
colocar na nossa vida diária como facilitadores. Então, nesse momento em que ele elevou a consciência dos seus apóstolos e invocou a Deus Pai Criador pela descida do Espírito Santo, o Espírito Santo pousou sobre a cabeça, sobre o chakra coronário de cada um dos presentes ali e despertou a consciência deles. Então, o que acontece? Esse evento ficou conhecido como a descida das línguas de fogo. Então, a gente vê retratado em muitos lugares, né, em muitos escritos sagrados, como línguas de fogo, né, labaredas de fogo pousadas em cima da cabeça das pessoas daquela época. Até eu trouxe essa figura que representa bastante essa questão que nós estamos falando. E o que significa isso? Significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus é fogo. Ele é o elemento ígneo, é o elemento que tudo renova, que tudo vivifica, que tudo transforma. E pousado exatamente sobre o chakra coronário de cada um dessas pessoas que estavam ali reunidas com Jesus, ressuscitado, fez com que o chakra coronário deles abrisse, a consciência deles se elevasse e eles despertassem para as suas verdadeiras naturezas, tá? Porque eles seguiam Jesus, eles estavam muito alinhados com todos os ensinamentos de Jesus, porém ainda faltava alguns passos a serem dados para chegarem nessa consciência crística. Então Jesus, num ato de amor, né, de misericórdia, de compaixão para com todos esses seres que o acompanharam durante toda a sua trajetória, ele elevou o estado consciencial deles, derramando sobre eles o Espírito Santo com 7 virtudes, 7 dons, que são conhecidos como os 7 dons do Espírito Santo, que a gente vai ver no próximo slide. E por que eu estou contando para vocês toda essa parte histórica? Para que a gente possa entender que isso que aconteceu naquela época com Jesus, o Cristo, pode acontecer conosco se nós estivermos dispostos a elevar a nossa consciência, tá? Então, se nós estivermos dispostos a elevar a nossa consciência e alcançarmos o grau crístico, a nossa mente crística, nós estaremos sendo abençoados com esses 7 dons do Espírito Santo que nos conferem um estado de consciência mais ampla, né? A gente não fica mais preso naquela mente limitada, naquela situação de pecado, essas coisas que são muito do ego-personalidade, tá? Então, essa festa de Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, ela é uma das festas, né, uma das comemorações mais importantes dentro do calendário litúrgico, exatamente porque ela culmina com o maior ato de amor, né, que Jesus fez para com os seus discípulos e também estendido para toda a humanidade, que é exatamente a descida do Espírito Santo. É a ativação da nossa consciência crística, tá? Então, todos nós que de coração realmente almejarmos pelo Espírito Santo, nós vamos obter esses benefícios, vamos obter essas bênçãos e esses dons, tá? Então, existem várias maneiras, em várias formas assim de devoção, né, que as pessoas fazem rituais, fazem orações, né? Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito válido, principalmente se for feito exatamente no domingo de Pentecostes, que é onde a egrégora está bem fortalecida e bem ativa. Então eu estou trazendo essa aula já alguns dias antes, para que vocês possam já estar assim na sintonia do momento, né? E para quando chegar o domingo,
23 de maio, nós podemos fazer a oração específica pedindo, né, invocando, suplicando as bênçãos do Espírito Santo na nossa vida, tá? Então, no próximo slide vocês vão conhecer os 7 dons do Espírito Santo, que são dons que nós podemos solicitar, né, para poder colocar na nossa vida, colocar no nosso dia a dia toda essa energia desses dons, tá? Então vamos ver na sequência. Os 7 dons do Espírito Santo são fortaleza, ciência, sabedoria, inteligência, piedade, temor a Deus e conselho. Aqui no caso temor a Deus, eu peguei exatamente como se apresenta, né, os 7 dons, mas eu queria fazer um comentário. Esse temor a Deus não é aquele temor de você ter medo de Deus, tá? Eu apenas deixei com essa palavra para ser exatamente da forma como vocês podem encontrar em qualquer lugar que vocês pesquisarem, vocês vão achar dessa maneira. Por isso que eu coloquei desse jeitinho aí. Porém, esse dom, onde está retratando o temor a Deus, não é aquele temor de você ter medo, tá? Porque Deus é amor, gente. Não tem cabimento a pessoa ter medo de Deus. Nesse sentido, né, dessa palavra, a ideia que está por trás disso é a sua reverência, é a sua devoção, tá? Que foi retratado naquela época com essa palavra, temor a Deus. Então a pessoa tem medo de Deus, ela é obediente, ela é assim, tem assim aquele relacionamento mais distante, né, com Deus, e não pode ter esse tipo de relacionamento. Deus é amor, Deus está em nós, ao nosso redor, fora de nós, dentro de nós. Então não tem sentido você ter medo, tá? Então esse temor a Deus não está se referindo à palavra medo, está se referindo à palavra de devoção, de reverência, tá bom? Então esses 7 dons, eles conferem a nós qualidades específicas. Se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar que nós temos 7 chakras principais, né? E que esses chakras são captadores de energia e também eles irradiam energia. Então, quando nós falamos em 7 dons do Espírito Santo, nós estamos nos referindo às 7 virtudes de cada um dos nossos 7 chakras, tá? Então, se nós começarmos a meditar em cima da palavra fortaleza, em cima da palavra ciência, em cima da palavra sabedoria, em cima da palavra inteligência, em cima da palavra piedade, em cima da palavra reverência a Deus, em cima da palavra conselho, nós vamos permitir que os nossos 7 chakras principais absorvam estas energias e irradiem através de nós para o ambiente, para as pessoas, refletindo a nossa filiação divina. Então é nesse ponto que nós vamos nos preparar, né, nesses dias ainda que restam, até chegarmos no domingo, dia 23 de maio, para podermos fazer a oração invocando pela presença do Espírito Santo e aproveitando essa egrégora formada já há muito tempo e bastante fortalecida para que a gente possa ancorar essas energias na nossa vida, na nossa aura, né, no nosso dia a dia. O Espírito Santo ele é representado pelo formato de uma pomba de luz branca, tá? Então a pomba ela significa pureza, ela significa assim, iluminação, ela significa paz. Então todas essas qualidades, tá, estão representadas no Espírito Santo. Então, eu deixo vocês na aula de hoje com essa reflexão, tá? E que até o domingo nós possamos nos preparar meditando nessas palavras, meditando nesses 7 dons do Espírito Santo,
cada um deles ancorado em nós, ancorado em cada um dos nossos 7 chakras, tá? Todos eles compreendem o nosso eu interno, o nosso eu verdadeiro. Então, se vocês começarem a meditar, né? Pensa na palavra e fica em silêncio. Deixa a palavra se processar dentro de vocês, tá? Para poder trazer esse entendimento da energia que ela contém, para ir trazendo essa transformação. Uma das grandes características do Espírito Santo é o poder de transformação e de renovação. Então, se vocês estão precisando de transformação ou de renovação em qualquer área da vida de vocês, meditem no Espírito Santo, tá? Então, vamos nos preparar esses dias até o domingo para que a gente possa fazer a oração do Espírito Santo e ancorar o máximo de energia que nós pudermos. Eu vou trazer a aula da oração do Espírito Santo antes do domingo, tá? Provavelmente ainda no meio da semana, mais para o finalzinho assim da semana, para que vocês possam já ir rezando e principalmente no domingo, tá bom? Então eu agradeço cada um de vocês que tem acompanhado as minhas aulas e até a nossa próxima oportunidade.